Para mim é uma honra presidir a mesa com o Dr. Ricardo José Gasques. E o currículo do palestrante, do conferencista, dispensa maiores comentários. Como aqui todos estão ávidos para que comece efetivamente o ciclo, eu já vou logo adiantando e dizer que, após as conferências, nós estaremos abertos às perguntas que devem ser feitas por escritos e enviada ao pessoal de apoio para que o doutor Ricardo possa respondê-las. Ok? Com vocês, doutor Ricardo. Bom dia, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito. Me senti muito honrado em ter recebido esse convite aqui do Ministério Público do Tocantins, aqui do Centro de Estudos, e aceitei de pronto. Depois eu fui ver como eu ia fazer para vir, né? Da autorização, esse tipo de coisa. Mas, para mim, é um prazer conhecer os colegas daqui, conhecer o Ministério Público daqui e ter essa experiência. Eu vou falar hoje sobre a influência do novo Código de Processo Civil sobre o processo penal, fazendo uma advertência antes de mais nada. Muito do que eu vou falar aqui ainda será debatido. E eu penso, na área do processo penal, existe um certo, por um lado, uma pressão de mudança, de outro, um certo conservadorismo na aplicação de certas regras. E verei, eu tenho certeza, muita resistência para essas possíveis mudanças, principalmente no judiciário. Basta ver, por exemplo, que o nosso Código de Processo Penal recebeu diversas alterações nos últimos anos, e mesmo essas alterações nem sempre são aplicadas pelos promotores, pelos juízes, enfim, na prática judiciária, aplicadas tal como desenhadas ali pelo legislador. Então, eu peço essa cautela só sobre isso. Eu separei também alguns temas que me parecem, alguns muito simples, me parece que são facilmente aplicáveis ao processo penal, regras que estão no processo civil aplicáveis de pronto, penso eu, ao processo penal, sem grandes dificuldades, e outras não. Outras requerem uma outra contextualização do nosso código, do nosso processo penal. Existe um risco aqui, o risco dos processualistas penais, ávidos aí por um novo código que não vem, quererem aplicar bastante coisa do processo civil. Esse cuidado, essa cautela, nós temos que ter. Nós temos que ter em mente que as regras do Código de Processo Civil, elas podem ser aplicadas ao processo penal. Isso não há dúvida. Não obstante, o artigo 15 do novo Código de Processo Civil diga que ele se aplica subsidiariamente, que ele se aplica, aliás, artigo 15, ele fala que ele se aplica aos processos eleitorais, trabalhistas e tal, não menciona o processo penal, mas o artigo 3º do Código de Processo Penal, como todos sabem, permite uma aplicação de analogia ao processo penal. Então, isso abre caminho para a aplicação de algumas regras do processo civil. Porém, para a aplicação da analogia, nós precisamos ter uma falta de previsão específica para aquele tema no processo penal. Senão, não tem espaço para a aplicação da analogia. Muito embora eu vislumbre, num ponto determinado, uma possibilidade, sim, de aplicação, mais por força de princípios constitucionais do que propriamente pela aplicação da analogia. Então, essa cautela é importante. Eu vi uma vez um palestrante fazendo uma seguinte comparação, né? Talvez saia um celular novo, assim, sai um iPhone novo, a pessoa já quer trocar, quer ter o novo, né? Não quer ter o antigo. E esse palestrante dizia isso. Então, os processualistas penais devem estar tudo assim, querendo o novo, né? Mas nós não temos. Nós temos o nosso
o nosso código de 1900, da década de 40, e que, por mais que venha sendo modificado, ele mantém ali a espinha dorsal daquela época, e algumas coisas em específico não são mudadas de jeito nenhum, como, por exemplo, a fase pré-processual, não se mexe nisso, e a fase recursal, também não se mexe nisso. Agora, o miolo foram enchendo de mudanças, algumas boas, outras nem tanto, mas, enfim. Sem dúvida, nós precisamos de um Código de Processo Penal inteiramente novo. Então, o primeiro ponto que eu acho que pode gerar alguma controvérsia diz respeito à aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil ao processo penal. Por que isso? Porque o artigo 10 do Código de Processo Civil, ele diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, o Código Novo, ele traz para o juiz do processo civil, de um processo não criminal, a obrigação de estabelecer o contraditório, mesmo que ele possa decidir de ofício. Então, ele deve ouvir as partes antes de decidir. Já há defensores da aplicação desta regra ao processo penal. Na doutrina, o que já era a se esperar, e no judiciário. Por exemplo, eu já ouvi de pelo menos 2 ministros da STJ a possibilidade de aplicação dessa regra ao processo penal. Então, esse é um ponto, sem dúvida nenhuma, relevante. Aplicar o contraditório antes de qualquer decisão no processo penal. Obviamente que não um despacho de mero expediente, mas uma decisão que seja, de fato, relevante. Eu questiono só, por exemplo, a questão do recebimento da denúncia. Não há como, a meu ver, se alterar esse procedimento que foi estabelecido pelo Código de Processo Penal. O juiz vai ter que receber, fazendo esse recebimento da denúncia, ele vai ter que decidir, mas depois ele vai dar a possibilidade, que é obrigatória, de resposta à acusação, né, e a defesa irá apresentar a sua resposta, o juiz pode depois absolver, como prevê o nosso rito atual do processo penal. Agora, em outras situações, e o que me parece mais importante aqui, eu vou falar daqui a pouco, em outras situações, é possível sim a aplicação desse artigo 10 ao que tem sido apontado. E eu acho que o que vai dar mais problema é a aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal. Por quê? O que ele prevê? Ele prevê aquilo que a doutrina chama de emendatio libelli, que é a possibilidade de o juiz dar na sentença definição jurídica diversa daquela constante da denúncia, desde que os fatos estejam descritos na denúncia. Quer dizer, ele dá para aquele mesmo fato descrito da denúncia e que foi discutido no processo e sobre o qual o réu exerceu a sua defesa, ao final ele dá uma definição jurídica diversa. A maior parte da doutrina do processo penal e da jurisprudência diz: não há nenhum problema nisso, porque o réu defende-se dos fatos, não da classificação jurídica do crime, e, portanto, o que se trata aí é apenas de uma mudança na classificação jurídica e não dos fatos. Se houver necessidade de mudança dos fatos, aí é necessário o aditamento à denúncia. Aí nós estamos falando de outro artigo, que é o 384, a mutatio libelli. Então, o problema está na emendatio libelli. Por que o problema está aí? Porque a pergunta que surge é: deve o juiz, vislumbrando uma possibilidade de alteração da classificação jurídica, deve consultar as partes sobre essa possibilidade antes de decidir? Veja, isso seria a aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil.
Já, como eu disse, há defensores nesse sentido, da aplicação do artigo 10 ao processo penal, muito especificamente na emendatio libelli, ou seja, o juiz não mais poderia decidir sem antes ouvir as partes. Não há necessidade de aditamento à denúncia, não é isso, porque o aditamento talvez não fosse necessário. O que seria, porém, necessário seria ouvir as partes. O que também não vai vincular o juiz, é curioso, né? Porque os que escrevem sobre isso dizem, olha, o juiz também não pode pré-julgar, ele tem que ouvir as partes. Ele vislumbra a possibilidade de uma nova classificação jurídica, ele vislumbra, em alguns crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, isso é muito mais frequente. A diferença entre tipos penais muitas vezes é tênue, e isso acaba gerando a aplicação do 383 no final. O juiz faria o que nesse momento? Olha, nesse ponto, eu acho que vão surgir essas duas posições. Uma no sentido de que deve aplicar, porque o juiz deve aplicar o contraditório, e o outro de que não deve aplicar. E por que essa posição de que não deve aplicar? Porque não há lacuna nessa parte no processo penal. Essa situação é regulada pelo Código de Processo Penal. O artigo 383, ele estabelece que o juiz pode decidir de ofício nesse momento. Então, para os defensores da não aplicação do artigo 10 do novo Código ao processo penal, vão dizer exatamente isso, dizem exatamente isso. Por que eu vou aplicar, por analogia, o dispositivo de um outro código, se eu tenho no processo penal uma regra específica sobre isso, toda uma regulação específica sobre isso? É um bom argumento. Eu desconfio até que deve ser o argumento que vai acabar por prevalecer, pelo menos nos primeiros anos. No entanto, há que se trago aqui algumas ponderações, aqui fazer uma reflexão aqui. Nós, aplicando essa posição, nós teríamos uma situação no mínimo inusitada. O contraditório no processo civil seria mais efetivo e mais amplo do que no processo penal. Então, a aplicação do princípio do contraditório, que é um princípio constitucional, ele seria muito mais amplo e efetivo no processo civil do que no processo penal, o que me parece uma situação não muito aceitável do ponto de vista das garantias constitucionais. Daí porque, particularmente, eu entendo que o artigo 10 do Código de Processo Civil deveria ser aplicado, inclusive nessa situação. Como eu tenho vários pontos aqui, eu vou só colocando esses pontos e depois, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente pode voltar a eles, né? Então, esse é o primeiro aspecto, a questão do contraditório estabelecido pelo artigo 10. Uma coisa importante que o novo código trouxe é todo um título, um capítulo ali sobre cooperação jurídica internacional. Faço questão de falar sobre isso, por quê? Porque nós não temos no Brasil uma lei geral de cooperação jurídica internacional. Vários países já têm a sua própria lei. Isso não prejudica a cooperação internacional. Por quê? Porque normalmente ela depende do quê? De tratados, né? Então nós temos tratados de cooperação com vários países. Por isso, pegar essas operações todas, Lava Jato, etc., elas são baseadas em tratados de cooperação, tratados bilaterais, algumas vezes tratados multilaterais. Mas são cada vez mais usados, e seria interessante termos uma lei geral de cooperação para estabelecermos os casos omissos, que esses tratados não tratam, não regulam. O Código de Processo Civil trouxe uma série de regras para a cooperação que, a meu ver, podem funcionar como uma lei geral de cooperação. Então, sem dúvida nenhuma, aqueles artigos do 26 a 41 e depois, subsidiariamente, o 960 e o 965, eles poderiam servir como uma lei geral de cooperação, né? E ele tem regras extremamente importantes sobre o que o Brasil deve observar na cooperação, tanto na cooperação ativa quanto na cooperação passiva. Cooperação ativa, quando o Brasil pede para outro país uma cooperação,
ou passiva quando algum país pede ao Brasil também a cooperação. Como isso é cada vez mais usado no nosso país, não só no âmbito da Justiça Federal, mas também nas justiças estaduais. Em São Paulo tivemos uma série de ações envolvendo políticos, né, lá, e que dizem respeito à cooperação. Nós temos investigações hoje, então, em curso, né, envolvendo cooperação internacional. Então, algumas coisas são importantes, me parecem bastante relevantes, e talvez causem uma alteração de alguns paradigmas que vinham sendo seguidos. Por exemplo, algumas regras, alguns requisitos para a cooperação. O primeiro deles, me parece o mais relevante para aqui, que seria o respeito às garantias do devido processo legal. Parece nada, parece óbvio, quando se fala que na cooperação tem que haver respeito às garantias do devido processo legal, mas vamos lembrar que nós estamos falando aqui tanto da cooperação ativa quanto da cooperação passiva. Que a gente vai respeitar os direitos e garantias individuais, o devido processo legal, ninguém tem dúvida. No entanto, vamos lembrar o seguinte, no campo da cooperação internacional, houve uma evolução paulatina da inserção dos direitos fundamentais na cooperação. No início, não se questionava o pedido. Então, se viesse um pedido de cooperação, não se questionava se lá no processo de onde era oriundo esse pedido, estavam sendo observados os direitos fundamentais. Então, pouco importava quem estava fazendo o pedido. Depois disso, houve uma evolução que surgiu nos tribunais americanos de se mitigar isso. A partir do momento em que eles tiveram que julgar a extradição de um italiano, e eles perceberam que eles estavam aplicando na Itália institutos que são absolutamente estranhos ao direito norte-americano e que eles não aceitariam nos Estados Unidos. Então, eles negaram a extradição desse italiano por conta disso. E foi uma mitigação daquele princípio. Mas o que se estabeleceu deve-se respeitar direitos e garantias individuais na cooperação internacional se esse respeito estiver presente no tratado, a exigência desse respeito, os requisitos estiverem lá no tratado, ou em lei geral de cooperação. E agora nós pegamos a nossa lei geral de cooperação e ela exige o respeito ao devido processo legal. Então, isso é importante, porque, a depender do país que pede a cooperação para nós podemos negá-la sob o argumento de que, olha, vocês não estão no país de vocês não observam o devido processo legal, nós não vamos cooperar, não obstante termos um tratado, não é? Agora, lógico, aqui é necessário que se haja cautela também sobre o alcance desses direitos, dessas garantias, lá no outro país, que pode ser simplesmente diferente daqui, mas não há que se aplicar os direitos e garantias brasileiros, exigir a aplicação dos direitos nossos no outro país. O que se pede simplesmente é que, de modo geral, o devido processo legal lá seja aplicado. Por exemplo, aqui nós temos um respeito absoluto pelo direito ao silêncio, né, do réu. Então, o réu tem o direito ao silêncio, isso não pode ser usado contra ele, enfim, há regra específica sobre isso. Países como, por exemplo, na Inglaterra e País de Gales, não é assim. Ele tem o direito ao silêncio, sem dúvida nenhuma, mas isso pode ser usado contra ele. Ele é advertido disso. Então, é uma outra concepção. Quer dizer que eles não observam o devido processo legal lá? Não, eles observam. Talvez até mais que aqui. Ocorre que são pequenas diferenças que não prejudicam a cooperação. Mas há que se ter isso em mente. Outro ponto também, cautela. Alguns pontos aqui. Tem aquilo que já é tradicional, né? Não se pode fazer na cooperação coisas que ofendam a ordem pública, então coisas que não existem, que são estranhas no Brasil, por exemplo, como certas oitivas. Nós fazemos oitivas pelo juiz no processo, né? Não necessariamente em outros países é assim. Então, assim, certas coisas a gente não tem como cumprir, coisas que aqui são proibidas, por exemplo. Mas é importante também o sigilo. Se tiver o tratado estabelecer o sigilo,
deve ser observado o sigilo, não obstante a regra seja, no processo civil, na cooperação, a publicidade dos atos. Então, tem que ter publicidade dos atos, mas a necessidade do sigilo também. Então, essa regra da publicidade do Código de Processo Civil tem que ser vista também com cautela. Por quê? Por exemplo, a Suíça muitas vezes coopera pedindo sigilo, mas é incrível como eles pedem o sigilo e na semana seguinte os documentos estão na página do Estado de São Paulo, né? Da Folha de São Paulo. Enfim, lá no Estado de São Paulo não tivemos problemas com isso. A Suíça, no final, a coisa de 2 anos, ela estava pensando em denunciar o tratado de cooperação por conta disso. Então, a gente tem que ter mais cautela na divulgação desses dados. Se ficou estabelecido o sigilo para o envio desses dados, a gente tem que respeitar o sigilo. Se não ficou, nós podemos aplicar a regra da publicidade que é prevista ali no Código de Processo Civil. Foi bom também o Código trazer uma regra dizendo que deve-se privilegiar a autoridade central, né? Que no Brasil, a autoridade central da cooperação é aquela autoridade que vai coordenar a cooperação, né? Que vai fazer o contato com a autoridade do outro país, sem a necessidade daquilo tramitar pelo judiciário, como ocorre com as cartas rogatórias. Quer dizer, não tem necessidade de ir para o STJ, fazer todo aquele procedimento. Não, vai direto para a autoridade central. No caso do Brasil, o Ministério da Justiça. Na maioria dos tratados, salvo do Canadá e Portugal, que é a Procuradoria-Geral da República. Isso facilita muito a cooperação. O artigo 32, ele também estabelece que aquilo que não precisar de prestação jurisdicional na cooperação, no caso da cooperação passiva, a autoridade central vai adotar as providências que têm que ser adotadas. E se precisar de alguma medida judicial, deve ser encaminhada ao Ministério Público Federal, que aí vai fazer o pedido à Justiça Federal. A competente vai ser aquela do ato, de onde o ato tiver que ser praticado. Então, isso tudo pode ser extraído do novo Código de Processo Civil. Menos uma coisa que eu falei, manda para o Ministério Público Federal fazer o pedido. No Código de Processo Civil, a Advocacia Geral da União. Isso não dá para aplicar no processo penal. Então, por isso que tem que ter muita cautela. A Advocacia Geral da União não tem legitimidade para atuar, para pedir uma busca, para pedir, enfim, um mandado de prisão, coisa do tipo, uma quebra de sigilo no campo penal, no âmbito da cooperação. Em relação a cartas rogatórias, aqui há uma regra específica no Código de Processo Penal, que fala que as cartas rogatórias, elas não suspendem a instrução, né, do processo, e é dado um prazo para o cumprimento. Esgotado o prazo, há a permissão legal para que haja julgamento, independentemente do cumprimento da carta rogatória. Então, essa é uma regra que se aplica ao processo penal. Porém, o novo Código de Processo Civil fala que a carta rogatória, a precatória, o auxílio direto, ele suspende o julgamento da causa na hipótese do artigo 313, o inciso 5, a linha B, que fala o seguinte: quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juiz. Ou seja, no processo civil, suspende o andamento do processo, quando se expede uma rogatória ou se faz um auxílio direto, se essa prova for imprescindível para o julgamento. Vários processualistas que eu examinei dizem assim: o processo penal tem uma regra específica, então isso não se aplica ao processo penal. O processo penal tem uma regra que diz: não suspende o julgamento. Fixa-se um prazo apenas, faça a instrução, né? Suspende até aquele prazo, e aí, se vier a rogatória, ótimo, vai ser incorporado ao processo e ao julgamento. Se não vier a rogatória, o auxílio direto, o juiz pode julgar. Então, não suspende. Eu só faço uma ponderação. De fato, nós não temos uma lacuna aqui, mas a depender desta prova, se ela realmente for imprescindível para o julgamento, penso eu, por exemplo, para a defesa do réu, ou até mesmo para a acusação. Imagine uma quebra de um sigilo bancário,
que dependa o julgamento e a prova dos fatos. Hoje nós temos aí vários exemplos. A Suíça, ela envia, mas muitas vezes demora para enviar. Por quê? Porque às vezes tem recursos lá. Eu lembro de um político paulista, já vivo ainda, eu ia falar de triste memória, mas vivo ainda, que recorreu o quanto pôde, apesar de dizer que o dinheiro não era dele, ele recorreu o quanto pôde, e ele dizia para o promotor que se você achar um dinheiro no meu nome, é seu. Não achou, no nome dele não, mas era dele. Enfim, recorreu o quanto pôde, e isso atrasou demais a remessa das informações para cá. Então, e se isso for imprescindível, o direito à prova pode ser atingido, né, tanto por parte da acusação, quanto por parte da defesa. Então, a depender do caso, é possível o juiz, sim, manter a suspensão do processo no processo penal até a chegada dessa prova. Então, apesar de haver uma regra expressa, eu acho que subsidiariamente essa regra do artigo 377 do Código de Processo Civil poderia ser aplicada com essas cautelas ao processo penal. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui é mais, a meu ver, eu não gosto muito de me aventurar nessa parte que os processalistas civis dominam, né? Mas uma coisa que, quando houve a mudança do código, quando surgiu o novo código, as editoras, por exemplo, começaram a ligar para quem tinha livro e atualiza seu livro. Tá bem, aí começaram as atualizações. E aí começa um ligar para o outro, falar, olha, acabaram, por exemplo, esse é o tema que eu ia falar agora, acabaram as condições da ação. O Código de Processo Civil não fala mais de condições da ação. Então não existe mais condições da ação. Qual é o reflexo para nós e tal? Veja, deve haver os defensores que não têm condições da ação, embora o Código de Processo Civil ainda mencione, por exemplo, em alguns momentos, interesse, legitimidade, o que me parece referências a duas condições da ação. Talvez, de fato, a possibilidade jurídica do pedido tenha sido abandonada, mas parte da doutrina já tinha abandonado isso como condições da ação, não é? Agora, a influência disso no processo penal me parece mínima, né? Porque a possibilidade jurídica do pedido já não era relevante no processo penal, porque hoje aquele fato era atípico, ou não havia ação penal, enfim, não era relevante, a meu ver, continua não sendo. E aqui, das condições da ação, é um dos pontos em que eu entendo que há que se ter muito cuidado nessa transposição do processo civil para o processo penal. Embora se tenha no campo da teoria geral do processo um esforço para uma unificação das duas áreas, isso encontra muito resistência ainda no processo penal. Então, mesmo aqueles que se esforçam por isso e dizem que as condições da ação, que o processo penal tem também as condições genéricas da ação, que seriam a legitimidade, interesse de agir, acrescenta também a justa causa, não é? Enquanto outros dizem, não, essas transposições não são aceitáveis, o que nós temos como condições da ação no processo penal são coisas completamente diferentes do processo civil. Então, só para registro aqui, não vejo ainda grandes reflexos dessa discussão no processo penal. E particularmente entendo que não houve a extinção das condições da ação no novo Código de Processo Civil e tampouco no processo penal, que continua mencionando, inclusive, a palavra condições, para a expressão condições para a propositura da ação penal. Agora, um ponto bem fácil assim, quer dizer, não é tão fácil assim, que é o princípio da identidade física do juiz. O processo civil sempre tinha uma regra sobre isso, e tinha uma regra que trazia uma exceções, que era o artigo 132 do antigo Código de Processo Civil. No processo penal, não havia esse princípio, até que houve, em 2008, uma alteração, acho que foi 2008, trazendo uma regra que dizia o seguinte: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, com isso, trouxe ao processo penal o princípio da identidade física do juiz. Por quê? Porque no processo penal foi unificada a instrução.
Então, a instrução era una, passou a ser una, passou-se a fazer uma única audiência, em que se ouvem as testemunhas, interroga o réu, se tiver mais coisa para fazer, faz, e debate sentença. O que foi um ganho para o processo penal importante, né? Parou aquela coisa de interroga, marca audiência para ouvir testemunha da acusação, marca audiência para ouvir testemunha de defesa, e depois, daqui a alguns anos, o juiz, né, termina o processo e a gente sentencia. Isso trouxe um ganho para nós enorme de rapidez, de celeridade no processo. E aí o que acontecia? Tá, e se o juiz sair de férias, se o juiz estiver, quer ver, nas situações, convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, se ele for promovido, se ele se aposentar, tem que mandar a sentença para ele ou não? Não. A resposta que se dava, a maioria da doutrina, e a jurisprudência bem pacífica nesse sentido, não, aplica-se o Código de Processo Civil, porque é uma lacuna no processo penal. Que regra? O artigo 132 do Código de Processo Civil. O problema é, quando veio o novo Código, eis que não há mais essa regra. Não se fala mais no assunto novo Código, né? O que fazer nesse caso? Isso vai ficar por conta da jurisprudência, é óbvio, não tem outra saída. A meu ver, deve-se manter a mesma linha jurisprudencial que vinha sendo adotada, ou seja, de se aplicar aquelas mesmas diretrizes do já revogado artigo 132 do Código de Processo Civil. Ele recebe críticas, esse artigo, lá no processo penal. Recebia. Alguns pregavam que não fosse aplicado. No entanto, ele vinha sendo aplicado, era a jurisprudência dominante, e me parece que isso vai trazer maior segurança na aplicação disso. Agora, se gerar algum tipo de controvérsia, esse é o típico tema para súmula vinculante. É o típico tema que o Supremo pode resolver por meio de súmula vinculante. A questão das exceções da identidade física do juiz no processo penal. Seja para estabelecer que, olha, não interessa, o juiz tem que sentenciar, bom, diria, salvo se aposentado, seja para dizer, aplica-se aquelas regras que já eram aplicadas antes, oriundas do artigo 132 do Código de Processo Civil. É a jurisprudência que vai resolver esse problema para nós. Outro ponto do processo civil também, que tem uma lacuna no processo penal, mas esse bem simples, no caso de questão prejudicial, daquelas não obrigatórias, é possível o juiz, no processo penal, suspender também a ação penal, aguardando o julgamento da ação no juízo civil. Isso é possível. Agora, não fixa um prazo, quanto tempo espera. O Código de Processo Civil tem regra semelhante e fixa um prazo, que é o prazo de 1 ano. Então, me parece razoável aplicar a regra do processo civil. Lembrando que não são aquelas prejudiciais obrigatórias, são aquelas prejudiciais facultativas, que no processo penal, questão de Estado, por exemplo, aí sim é obrigatória, tem que esperar o julgamento do juízo civil. Não interessa quanto tempo demore, basta pensar num crime de bigamia, por exemplo, ter uma ação de anulação de um casamento, você vai ter que esperar o julgamento da anulação desse casamento. Se for anulado, não tem bigamia, se não for, tem bigamia. Então, o processo penal, nesse ponto, vai ter que esperar. A gente dá esses exemplos, né, bigamia, essas coisas, mas eu não sei. É tão hipotético, eu não sei se aqui vocês têm problema com isso. Lá, eu nunca vi um processo de bigamia. Mas, assim, enfim, é um exemplo, né, que a gente pode ter. Litispendência, há um outro ponto também da litispendência, há um outro ponto que é ligado à litispendência. O Código de Processo Penal não fala quando que tem litispendência, quando que haveria litispendência, qual seria o marco para isso. Mais uma vez, nós podemos nos socorrer do processo civil, porque o artigo 240, a primeira parte do artigo 240 do novo Código, ele estabelece que a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, induz litispendência. Então, essa é uma regra também que pode ser aplicada ao processo penal. Há quem defenda que haveria litispendência com recebimento da denúncia, o que é uma posição também razoável, mas
tendo em vista que o Código de Processo Penal não traz uma regra sobre isso, e o de Processo Civil traz, também é igualmente razoável aplicar uma regra do Código de Processo Civil, que aí haveria a chamada lespendência. Não importa, e aí aqui eu diria, se for adotar a regra do processo civil, não importa que a citação tenha sido ficta ou tenha sido real, né? Porque senão você abriria um lapso aí de tempo até a citação real. Pensem hoje que o processo penal ele é suspenso quando ocorre a citação por edital, né? Ele é suspenso se não constituir advogado e for citação por edital. Nesses casos pode durar o quê? O tempo longo, dependendo do prazo prescricional, né, cumprindo aí as súmulas, a súmula do STJ a respeito. Pega um homicídio, que é a área que eu hoje trabalho, fica suspenso por 20 anos, aí volta por mais 20 anos a contar a prescrição, né? Quer dizer, então, é muito tempo. Você poderia entrar com outra ação penal pelo mesmo fato, enquanto ele não for pessoalmente citado? Não. Citou, pessoalmente ou não, já está induzindo a lispendência. Esse seria um marco mais seguro para estabelecer essa regra. Eu acho que o processo penal está precisando de marcos para trazer mais segurança jurídica a ele. E algumas regras do Código de Processo Civil podem servir para isso. A citação, já fazíamos a citação com hora certa no processo penal desde 2008, se não me engano, na reforma que houve. Eu não tenho certeza do ano, mas enfim, mas também com referência expressa ao processo civil, mas aí fazer remissão expressa à aplicação do Código de Processo Civil. A única coisa que tem que se fazer é, onde está escrito lá, artigos tais a tais do Código de Processo Civil, leia-se os novos artigos a respeito no Código de Processo Civil de 2015. Então, não há dificuldade nesse ponto. Sobre sujeitos processuais, aqui sim, um ponto importante. O Código de Processo Penal, ele diz que o juiz, isso serve para o promotor, isso serve, enfim, tanto para o juiz quanto para o membro do Ministério Público, ele está impedido de julgar quando a regra do processo penal tiver funcionado seu cônjuge ou parente, e tem-se ampliado isso também para companheiro, óbvio, consanguíneo ou afim, ou em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Tiver funcionado no processo. Já o próprio Conselho Nacional de Justiça já havia editado uma resolução, que é a Resolução 200 de 2015, que ampliava um pouco isso. Pode-se até questionar se teria esse poder de ampliar isso, mas o fato é, agora, o Código de Processo Civil ampliou, sem dúvida nenhuma, esse ponto. Porque, vejam, ele trouxe o artigo 144, ele trouxe o seguinte, que não só quando é parte, não poderia julgar, mas também em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, do cônjuge, do parente, etc. E tal. Isso, sem dúvida, eu não tenho dúvida em afirmar isso, tem que ser aplicado ao processo penal. Não é só, minha esposa não é advogada nesse caso. Quem é advogado é o sócio dela. Então, assim, vamos criar o escritório tem que criar uma conta separada, casos em que então o escritório recebe e ela não recebe um centavo disso, quer dizer, é óbvio que isso não funciona, não é? Então, essa regra do processo civil, eu não tenho dúvida, tem que ser aplicada ao processo penal também. É uma regra não prevista, o processo penal prevê até um certo ponto, não prevê esse, então você tem uma lacuna. Você pode aplicar esse ponto. Um outro aspecto que me parece vai dar muito problema, agora minha impressão, eu duvido que vá ser aplicado, ou talvez leve muito tempo para ele ser incorporado ao processo penal, é o artigo 489
do Código de Processo Civil. Por quê? Porque diz respeito à motivação das sentenças. No processo penal, a regra que existe está no artigo 381, e no inciso 3, fala assim: o juiz tem que fazer o quê? A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Ponto. Só isso. Aí vem o Código de Processo Civil, e seguindo uma linha da doutrina italiana, que muito do processo civil, mas é curioso, assim, vem sendo muito estudado no processo penal, já vinha sendo estudado no processo penal, por exemplo, Tarufo, que são autores do processo civil, mas que tem sido, eu quando fazia o mestrado, eu acabei não atualizando meu currículo, mas eu acabei concluindo já, e eu me lembro, um dos professores, o Gustavo Badaró, dava muito esses textos, de processuais civis, sobre prova, sobre sentença, sobre fundamentação. E o artigo 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, tem uma interferência aí, não tem? Ele diz que o juiz ele tem que fundamentar a decisão e analisar todas as questões de fato, que não difere do processo penal, e de direito postas à sua apreciação. Ou seja, ele vai ter que apreciar todas as questões colocadas pelas partes. Questões de direito, né? Questões de fato, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é interessante é o parágrafo 1º desse código, do novo código, porque ele fala assim, que a sentença não será considerada fundamentada se o juiz, aí vem, por exemplo, se limitar a indicação ou reprodução a paráfrases de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É aquela decisão... Isso serve para o Ministério Público também, porque o Ministério Público tem o dever de fundamentar suas manifestações, né? Às vezes existem manifestações, já vi manifestações, uma vez da Justiça Militar, um pedido de arquivamento do Ministério Público na Justiça Militar, que não tinha nem o número do processo, nem a data da manifestação, nada. Por quê? Porque aquela manifestação não falava uma linha sobre o fato em si, sobre uma prova do fato, porque aquilo serviria para qualquer pedido de arquivamento que ele fosse alegar a legítima defesa. E isso deu um problema enorme para nós. Foi esse caso, nós fizemos uma nova ação penal, fora da Justiça Militar, desses policiais, eles foram julgados depois de mais de 20 anos, foram condenados, e um deles foi ao Supremo alegando que tinha ferido a coisa julgada material, que o arquivamento pela legítima defesa tinha efeitos de coisa julgada material, que era a jurisprudência dominante do STJ, por exemplo, que é dominante na doutrina, e o Supremo decidiu ano passado que no caso de legítima defesa não gera coisa julgada material. Foi uma grande... Eu agradeço a defesa dele por essa grande, por a grande conquista nesse caso. Mas, pois bem... E, por fim, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo legislador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, precedente e tal. Bom, ou sem demonstrar a existência de distinção naquele caso concreto. Então, isso é aplicável ao processo penal? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Porque isso é uma especificação daquela regra geral que o processo penal tem. O processo penal generaliza. O que o juiz tem que falar? Mas ele não diz, por exemplo, ele não desce minúcias. O processo civil desce para dizer o que não é fundamentação. Então, a meu ver, isso se aplica ao processo penal, com alguns cuidados. Sentença de mérito, aquela sentença final. Já não dá para aplicar isso daqui à sentença de pronúncia, por exemplo, né? Porque senão o juiz vai descer em minúcias no mérito,
vai influenciar o jurado, vai produzir um excesso de linguagem e vai produzir a nulidade da pronúncia. Mas, para a sentença, eu creio que isso tem que ser aplicado. Por quê? Porque o juiz ele tem que fundamentar. Se a defesa invocou determinados fundamentos, inclusive questionando determinadas aplicações de regras jurídicas, princípios constitucionais, até mesmo enunciados de súmulas, etc., cabe ao juiz dizer, contrariar esses argumentos. Ou seja, tem que analisar. Ele vai ter que analisar esses argumentos todos. Uma coisa que pode ser muito controvertida é a questão dessa expressão do Código de Processo Civil, deixar de seguir enunciado de súmula, aí sem justificar. O processo civil, me parece, que deu uma força muito grande para os precedentes, né? Os processualistas civis podem me ajudar nesse sentido. Me parece que essa regra me parece deixar claro que o legislador quis dar uma força muito grande para os precedentes. Isso tem incomodado muito os processualistas penais, principalmente na área da defesa, que tem mostrado preocupação com a aplicação dessa regra. O juiz teria que julgar o caso concreto sem muita preocupação com os precedentes. Faço aqui só um cuidado. É óbvio que cada caso criminal é um caso que tem que ser visto isoladamente. Isso é óbvio. Não é? Os juízes sabem disso, os promotores sabem disso, todo mundo sabe disso. Eu sei que na prática nem sempre se faz isso, mas é óbvio que um bom julgamento de qualquer causa criminal pressupõe a análise de cada caso como um caso único. No entanto, há questões que são jurídicas e que os precedentes têm que ser aplicados. A meu ver, eles podem ser aplicados. E se não forem aplicados, deve haver uma justificativa do porquê que não vai aplicar. Não é por que não vai aplicar o precedente? Por que os precedentes não devem ser aplicados a esse caso específico? Isso traz segurança jurídica. Não é possível uma loteria como nós temos hoje, né? No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, dependendo da Câmara, é um resultado, dependendo da Câmara, é outro que cai. Isso é absurdo. Não pode ser loteria. Eu estava trabalhando excepcionalmente no Juizado Especial Criminal há uns meses, e acontecia a mesma coisa. Um juiz decidia que determinado crime era inconstitucional e o outro processava normalmente. Ora, não pode ser uma questão de qual a numeração que vai cair receber o seu processo. Tem que haver uma segurança jurídica. E aí, se o juiz não quiser não aplicar o enunciado, pelo menos que ele justifique. Nesse caso nem tinha enunciado, nem tinha precedente, mas pelo menos que justifique isso, né? E mesmo quando vai aplicar o precedente, que mostre que o precedente se adequa a esse caso concreto. Eu acho que isso vai trazer mais segurança. Eu não sou contrário a ter mais respeito aos enunciados. Eu acho que isso traz mais segurança, desde que seja bem usado no processo penal. Embargos de declaração, outro ponto também, que nós sempre nos socorremos no processo civil e vamos continuar socorrendo. O CPP, ele não fala se os embargos de declaração suspendem ou interrompem o prazo para o recurso. Não fala. No processo penal, a Lei 9.099, na parte que trata dos juizados especiais criminais, fala que suspende. Então, sempre houve há um posicionamento no sentido de que sim, há uma lacuna no Código de Processo Penal, mas não no processo penal. No processo penal existe uma regra para isso, que está na Lei 9.099, que diz que suspende o prazo recursal. Os embargos de declaração suspendem o prazo recursal. Mas é curioso, a jurisprudência sempre foi a dominante no sentido de que se aplica o Código de Processo Civil, que diz que interrompe o prazo para o recurso. Como o novo Código, no artigo 1026, mantém essa regra de que interrompe, então, creio eu que isso vai continuar sendo aplicado. Ou seja, os embargos de declaração no processo penal vão continuar interrompendo o prazo recursal e não suspendendo o prazo recursal. Esse é um outro ponto. Assim, só menção aqui de coisas que já eram aplicados e continuam sendo aplicados. A questão das provas atípicas, os meios de prova atípicos,
O nosso Código de Processo Penal não regula isso. Essa foi uma coisa que nós perdemos a oportunidade de regular na reforma que teve sobre provas. O processo penal italiano tem uma regra específica sobre isso, que é uma regra boa, deveríamos ter copiado nesse ponto, era uma boa regra para copiar deles, e não copiamos. Mas o Código de Processo Civil, 369, tem uma regra sobre isso, que é razoável, dá para aplicar com algumas com as cautelas inerentes ao processo penal. Também não temos nada sobre prova emprestada, o CPC tem, 373, que também é possível ser aplicado ao processo penal. Só que quando o 373 fala assim, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, no processo penal, leia-se, observado não só o contraditório diferido, aquele contraditório a partir do momento que se junta a prova que vai ter uma natureza documental, né, no processo novo. Não, a doutrina tem exigido que haja o contraditório antes, no processo em que foi produzido aquele elemento de prova, foi feito aquele meio de prova. Então tem que ter havido o mesmo réu, né? O mesmo réu era objeto, era parte no processo daquela prova emprestada, né? Aí ela tem um valor, o juiz pode valorar essa prova na sentença, como uma prova produzida sob o contraditório, nos termos lá do artigo 155 do Código de Processo Penal. E eu acho que o último ponto que eu gostaria de falar, sobre os recursos extraordinário e especial. Quando eu e Ronaldo Batista Pinto, que foi um colega que escreveu comigo, na verdade eu prefiro falar, eu escrevi com ele, porque ele foi autor da maior parte do livro, o livro sobre a influência do Código de Processo Civil no processo penal, e chegou, vamos falar sobre recurso especial e extraordinário, não vamos, tal. E a princípio nós decidimos que não, e não incluímos isso no livro. E por quê? Porque não existe o recurso extraordinário e o recurso especial não é um recurso do processo penal, do processo trabalhista, do processo civil. É um recurso para todo o processo, né? Para todo, enfim, o ordenamento. São recursos que servem para todo o ordenamento. Então, não haveria um regime processual penal do recurso extraordinário e do recurso especial. Mas, inegavelmente, são dois recursos muito usados no processo penal. Agora, eu chamo a atenção para alguns pontos aqui, que não são específicos do processo penal, não são, mas que não deveriam ser, mas que acabaram se tornando pelo seguinte, aí eu me arrependo de não ter incluído o capítulo no livro. Pelo seguinte, por exemplo, embargos infringentes, tenho até conversado isso antes. O processo civil excluiu esse recurso. O processo penal possui embargos infringentes, né? Em caso de acórdão não unânime e somente a favor do réu. Então, é cabível embargos infringentes por decisão não unânime contra o réu. Então, isso está mantido no processo penal. Isso não foi excluído. E o Código de Processo Civil não tem o condão novo de revogar o processo penal nesse ponto. Então, esse recurso é um recurso, hoje, do direito do processo penal. Muito bem. Aí volta uma questão. E quando tem uma parte unânime, contra a qual caberia recurso extraordinário, especial, e uma parte não unânime, contra a qual caberia embargos infringentes. O que fazer? O que se tinha antes era que deve-se interpor só os embargos infringentes. Espera-se o julgamento dos embargos infringentes, eles são julgados, e aí, conforme a decisão dos embargos infringentes, ingressa-se com o recurso extraordinário ou com o recurso especial. Não era isso? Era isso que se aplicava. Muito bem. Por força da regulação que havia do recurso extraordinário especial. Não tem mais embargos infringentes, o novo Código de Processo Civil não fala nada sobre isso. O que se faz agora? O que se tem recomendado
aos processualistas, aos advogados, sobretudo, para quem se dirige mais isso, é que interponha os dois recursos. Recurso extraordinário ou especial contra a parte unânime do acórdão e embargos infringentes contra a parte não unânime, ressuscitando duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, que era a súmula 354 e a súmula 355, que o Supremo tinha, já antigas, bem antigas, uma da década de 60, que falava assim, as 354, o enunciado diz o seguinte: em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. E o 355, em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos quanto à parte da decisão embargada que não for por eles abrangida. Pode ser que a jurisprudência venha e diga, não, vamos utilizar o regime anterior ao Código de Processo Civil e bastam os embargos infringentes, e aí depois é que se pensa em recurso extraordinário especial. Mas a responsabilidade do advogado é com o cliente, não é com a jurisprudência nem com a ciência processual penal. Então, a meu ver, ele deveria ingressar com as duas coisas, os dois recursos. Está claro? Contagem do prazo também. O artigo 219 do Código de Processo Civil, ele fala, como todo mundo viu, na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Isso não se aplica ao processo penal. Seria muito bom se houvesse uma unificação das contagens do prazo no processo penal e no processo civil. Seria, mas não é. O fato é que o processo penal tem regra específica, que é... Cadê o meu artigo aqui? 798. 798 do Código de Processo Penal. Então, não tem lacuna no processo penal. Então, cuidado, porque não dá para... mas o novo código... Eu perdi o prazo do recurso. O novo código estabelece... Paciência, isso aqui não é agravo de instrumentos, isso aqui é um recurso do processo penal. Tá, eu já estou terminando. Só para encerrar. E, por fim, efeito suspensivo do recurso especial e do recurso extraordinário. Qual que é a regra geral do novo código? Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo decisão legal ou decisão judicial em sentido diverso. Não tem efeito suspensivo, não é? No processo penal isso se aplica? Já havia entendimento nesse sentido do Supremo. Não se aplica. Depois mudou. Aí é uma peculiaridade. No processo penal... Era a jurisprudência do Supremo até há alguns meses. No processo penal, o recurso extraordinário e o recurso especial podem sim suspender a decisão, se for uma decisão condenatória. Por quê? Porque enquanto não transitar em julgado, não se aplica a sanção penal, não se executa a pena. A prisão pode ser decretada, mas é uma prisão provisória, preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Até abril, até o julgamento do HC... Cadê? Eu tinha notado... Do HC 126.292. O habeas corpus 126.292 foi esse que está gerando a maior gritaria, que diz o seguinte, pode executar a pena, sim, uma vez julgado em segundo grau a sentença condenatória. Mantida em segundo grau a sentença condenatória, já pode executar a pena. O recurso especial e extraordinário não vai mais discutir fato, só direito. Então, os fatos que estão sendo objeto de prova, etc., são incontroversos, ponto final. A presunção de inocência vai até aí. Isso tem gerado, essa tem sido a nova orientação do Supremo, já tem ministro tentando reverter isso, mas tem sido a decisão do Supremo. Dá para discutir, aí duas posições na praça, uma dizendo que isso está de acordo com, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que fala que a presunção de inocência ela existe até que haja um julgamento do caso e tal, e portanto, já se julgou.
E um outro posicionamento no sentido de que o fato é que a Constituição Federal estabelece um marco preciso quanto ao que é o momento a partir do qual que cessa a presunção de inocência. Seria o trânsito em julgado. E seria um esforço interpretativo muito grande transformar trânsito em julgado em decisão de segundo grau, né? E trânsito em julgado seria só ao final. Essa polêmica vai persistir, creio eu, pelos próximos anos, né? Mas o CPC está de acordo com a nova orientação da maioria do Supremo Tribunal Federal, da maioria hoje, eu não sei amanhã. Esses são os pontos que eu queria trazer, que me parece são mais importantes do processo, das influências do novo Código sobre o processo penal. Alguns, como vocês viram, são pontuais, simples, outros vão requerer um esforço de análise maior por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, mas principalmente do Poder Judiciário e da jurisprudência. Eu espero que tenha sido útil para ver como um apanhado aí de modificações e tal. Estruturalmente falando, a questão do contraditório, a questão da fundamentação da sentença, me parece os pontos que vão gerar maiores problemas. E também da questão da unificação das decisões, em segundo grau, também é possível isso ser aplicado. E acho que vai ser, talvez, se eu puder falar alguma influência, se vier, e que vai ficar e que vai ser mais profunda, serão, a meu ver, esses dois pontos. Eu agradeço aqui a atenção de vocês, e quem tiver alguma pergunta, aberto a isso.